2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8, diz assim: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos por não sabermos a razão de certas coisas que nos acontecem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Se vivemos sob constante perigo de morte para nossas vidas por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais, de modo que a morte está agindo em nós, porém isso resulta em vida para vocês. Está escrito, crie, por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos, e sabemos que o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus da morte, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele juntamente com vocês. Estes nossos sofrimentos são para benefícios de vocês, e quanto mais dentre vocês forem ganhos para Cristo, pela sua graça, maior será o número de pessoas que farão orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca desanimamos, embora os nossos corpos se gastem, a nossa força interior vai se renovando dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito pouco. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo o sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê dura eternamente. Abre lá agora Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Diz assim: eu lhes suplico, tem outras traduções que dizem: eu rogo os irmãos, eu lhes suplico como prisioneiro que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essas. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, tenham tolerância uns pelos outros por causa do amor entre vocês. Procurem de todas as formas conservar por meio da paz que une vocês a unidade que o Espírito dá. Versículo de número 17. Então eu lhes digo, falando pelo Senhor, não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não puderam compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado, se entregam às práticas imundas. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram a sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver. A velha natureza que parecia nos seus maus caminhos, parecia nos seus caminhos, completamente corrompida, cheia de moralidade e engano. Agora suas atitudes, seus pensamentos não devem ser constantemente, os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza. Versículo 30. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembre-se de que Ele é quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Abandone toda a amargura,
todo ódio, toda raiva. Evitem toda gritaria, insultos e maldade. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Amém? Eu queria pregar no título dessa palavra: motivados a conquistar o coração de Deus. Nós estamos no mês da motivação, nós precisamos ser motivados a conquistar o coração de Deus. A gente leu lá em Coríntios que nós passamos por muitos problemas, somos perseguidos, somos caluniados, mas ele nos fala, ele nos relata que isso é para o nosso benefício. Muitas vezes as circunstâncias da vida, os problemas, as adversidades vêm para nos fazer crescer, para nos amadurecer. Isso é verdade. E como cristãos, como os irmãos de Cristo, muitas vezes você sabe dessa verdade. Nós sabemos da verdade. Se eu pedir para qualquer um aqui ler a Bíblia, falar um versículo, a maioria vai falar. E muitas vezes a gente está se preocupando com a verdade, só com a verdade. E a verdade, que é a palavra de Deus, nós temos que preocupar. Isso é verdade. Nós temos que nos preocupar com a verdade, ler a verdade. Nós temos que buscar a verdade. Mas a verdade, ela é consequente, ela vem depois que nós buscamos a revelação de Deus. Repita tudo assim: a revelação de Deus. Vamos lá, a revelação de Deus. Nós sabemos que Moisés, ele clamou por Deus. Diz que Deus falou assim: Moisés, leva esse povo. Deus, um jogava para o outro. Diz que Moisés, ele clamou pela presença de Deus. Mas é uma verdade, a gente sabe da história. A gente sabe a história de Abraão, a história de José, várias histórias que a Bíblia nos relata, sabe? Mas nós temos que buscar em Deus a revelação. O mesmo Deus que atuou em Moisés tem que atuar na minha vida. O mesmo Deus que se manifestou para Moisés tem que se manifestar na minha vida. Essa é a revelação. É você não se contentar. E muitas vezes, porque somos perseguidos, porque passamos por tribulações. Isso é verdade, que nós estamos na consagração aqui, e o pastor Silvio citou algo que o Espírito ministrou, isso é verdade. Muitas vezes nós estamos preocupados com a necessidade e largamos mão da prioridade. Muitas vezes nós estamos preocupados tanto com a necessidade, com a conta que vai pagar, com isso, com aquilo, com os afazeres, mas esquecemos de buscar Deus, que é uma prioridade. Esquecemos de buscar o Santo, que é prioridade. As necessidades são necessárias para a nossa vida. Não que nós vamos isolar ela faz parte, mas a prioridade tem que vir primeiro. Prioridade. Por conseguinte, as necessidades vão acompanhar. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você vê o versículo anterior, você vê as demais coisas que ele diz: as vestes, a roupa, tudo. E muitas vezes nós nos preocupamos em buscar não a prioridade, nos preocupamos em buscar a prioridade, que é a revelação de Deus, que é de saber por que estamos aqui, que é de saber que nós temos que perdoar uns aos outros. A igreja, eu vejo que muitas vezes a igreja, ela perdeu os princípios da igreja, no geral, têm se perdido. E o engraçado é que só a igreja tem esses princípios para oferecer para o mundo. Só a igreja tem os princípios, só você, diz para o seu irmão, só você tem os princípios que o mundo precisa. Só nós temos. Mas por nós conhecemos a verdade, nós acabamos esquecendo e não buscamos a revelação disso. E o interessante é que para você conquistar o coração de Deus, você tem que buscar a revelação de Deus. Eu lembro que essa experiência que eu tive aqui foi tremenda, porque eu não falei mas Deus, Ele se revelou para mim. Muitas pessoas, é como um Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar. Muitas pessoas conhecem Jesus, conhecem Deus, conhecem o Espírito Santo porque falam para Ele, porque sentem na vida do irmão, mas não buscam isso.